pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiana Junger, sou advogada tributarista, mestre doutorando em Direito Tributário, sócia e professora aqui no Tributário em Jogo, ao lado da professora Micaela Dutra. E hoje a gente resolveu trazer um tema para conversar com vocês que tem sido super controvertido entre o STJ e os tributaristas, que trata diz respeito justamente à viabilidade de contribuinte a argo e compensação em sede de embargos à execução. Esse assunto envolve uma certa progressão jurisprudencial que, para ser digerida e compreendida da melhor maneira possível, demanda o assentamento de certas premissas teóricas. Sobre que pilares teóricos e normativos se sustenta essa figura que a gente chama de compensação, esse instituto jurídico da compensação, e a sua possibilidade de aparecer e ser suscitada no processo fiscal. Essa é a ideia que a gente vai buscar investigar com deferência à progressão jurisprudencial mais recente. E a morada da polêmica é esse artigo 16, parágrafo 3º, que diz que não será admitida reconvenção nem compensação, e as exceções, salvas de suspeição, incompetência e impedimento, serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Pois então, o que é o problema aqui? O que quis o legislador dizer quando ele colocou entre vírgulas essa locução nem compensação? O que quis ele dizer? Mais especificamente, mais importante, o que quis ele vedar? Que compensação é essa? Essa é uma menção estrita ou uma menção ampla? A compensação é técnica ou é atécnica? Que, pelo menos o ponto central não, mas pelo menos o ponto introdutório, que é o conceito de compensação. O que é compensação em matéria tributária? A compensação ela é regulada pelo CTN, Código Tributário Nacional, e lá no artigo 156, inciso 2º, ela está elencada como uma modalidade de extinção do crédito tributário. Assim como o pagamento. O pagamento, na verdade, é a modalidade de extinção do crédito tributário por excelência. O contribuinte pratica o fato gerador, se obriga perante o fisco e paga crédito dado por extinto. A compensação também serve a esse propósito, de extinguir o crédito, mas com a sua particularidade. Qual é a particularidade? Pois então, nesse cenário, em vez de o contribuinte efetuar o pagamento, ele identifica que, ao lado de tributo a recolher, ele também tem um indébito, um crédito escritural, enfim, ele tem um valor em relação ao qual ele tem direito de restituição. Ou seja, ele tem um valor a recolher e um valor a ter restituído. Então, ele compensa uma coisa com a outra. Ele compensa do débito crédito. E, inclusive, vocês percebem como que a compensação serve a um propósito de eficiência. Essa é basicamente a sistemática. Agora, já disse que o CTN regula a compensação. E no 170 ele dispõe uma condição importantíssima para a gente compreender o contexto legal do Instituto, que é a exigência de que a compensação em matéria tributária se dê nos termos em que regulada por lei. Ou seja, compensação em matéria tributária é tema a ser regulado por lei. Sem disciplina legal, não existe economicidade que justifique e legitime o contribuinte a promover, a efetuar uma compensação. E vale lembrar que cada ente político deve editar a sua própria lei. No âmbito federal, o contexto normativo conta com duas leis que regulam o tema. Na Lei 8383, artigo 66, há uma previsão autorizativa de compensação que admite a compensação ao contribuinte, cujo requisito é que se compensem débitos com créditos constituídos a título do mesmo tributo. Ou seja, IRPJ com IRPJ, CSLL com CSLL, PIS com PIS, IPI com IPI, assim por diante. Essa é a lógica, uma identidade de base. Já na Lei 9430, artigo 74, existe uma segunda previsão autorizativa que admite a compensação, só que com um escopo mais amplo.
A partir do momento que o contribuinte apura um crédito perante o fisco federal em relação ao que ele tem um direito de restituição, ele pode compensar com qualquer outro tributo federal que ele venha recolher. Não existe essa exigência de acompanhar a mesma base. Com relação ao artigo 74, a atenção tem que se verter ali sobre o parágrafo 3º, que traz uma série de hipóteses nas quais a compensação não será admitida, uma série de hipóteses de excepcionalidades, em que o contribuinte não vai poder efetuar a compensação. Dito isso, olhemos a compensação pelo que ela é. Qual é a natureza que ela tem? Ela é efetuada perante a administração e ela tem uma natureza análoga de um lançamento por homologação. O que significa dizer que ela é efetuada pelo contribuinte, né? O contribuinte extingue o crédito ao fazer a subtração cabível, só que essa extinção fica sujeita a uma condição resolutória, tal como um lançamento por homologação. Condição resolutória que é a não homologação. Uma vez implementada essa condição, a compensação efetuada reverte, não mais compensa, o crédito está novamente constituído em favor da fazenda, porque o contribuinte teria feito uma subtração indevida. Esse é o fundamento da não homologação. Então, dentro desse contexto, a gente vê que existem algumas camadas de pontos sensíveis para serem investigados, para serem analisados. 3 pontos sensíveis, mais notadamente. O primeiro ponto sensível diz respeito ao direito do contribuinte de obter a restituição de tributo, né, em relação ao indébito que está sendo vislumbrado pelo contribuinte que objetiva efetuar uma compensação. Será que tem um fundamento material nisso mesmo? Será que existe um direito a restituir? Esse é um primeiro ponto sensível. O segundo ponto sensível diz respeito ao tributo a recolher. Será que o contribuinte tem o dever de recolher aquele tributo com o qual ele quer compensar o indébito que ele tem? Isso é uma questão de sujeição passiva. Ele é sujeito passivo daquela exação? Segundo ponto sensível. Terceiro ponto sensível diz respeito ao direito à compensação per se, porque como o CTN diz, e a gente já falou por aqui, compensação em matéria tributária é coisa a ser regulada por lei, nas condições da lei regulada. Então, será que o contribuinte tem direito a uma compensação, ainda que ele tenha direito à restituição do indébito, ainda que ele seja sujeito passivo de uma certa exação, será que ele tem direito à compensação em uma certa circunstância, nas condições da lei que regula? Então, esse é o panorama geral de pontos sensíveis, de controvérsias, e percebam que isso é efetuado, a compensação per se, ela é efetuada perante a administração. No âmbito judicial, essas controvérsias podem aparecer de diversas maneiras distintas. O contribuinte ele pode pedir coisas diferentes envolvendo essa mesma problemática. Ele pode, por um lado, pedir o reconhecimento do seu direito ao indébito, do seu direito à repetição do indébito, porque um certo recolhimento foi indevido ou com base em uma determinada tese tributária XPTO. E aí ele fundamenta, ele obtém um provimento judicial, ou ele busca um provimento judicial que reconhece esse seu direito de obter restituição com relação a um certo valor que ele recolheu anteriormente. Isso pode dar lastro para um pedido de compensação no âmbito administrativo. Outra coisa é quando ele vai ao judiciário já pedindo o reconhecimento à compensação, que demanda do judiciário mais do que apenas averiguar se existe direito à restituição, se existe, de fato, um valor em relação ao qual aquele contribuinte tem o direito de receber. Nesse caso, também existe a preocupação em analisar a própria legislação que regula não apenas o tributo envolvido, como também a compensação. Quais são os termos em que disciplinada
a compensação na lei que regula o Instituto. Então, no âmbito judicial, a discussão pode aparecer com essas variantes. E como é que ela se insere no âmbito dos embargos à execução? De algumas formas diferentes, e isso tem tudo que ver com a constituição do crédito que dá lastro à execução. Se o motivo pelo qual um crédito tributário é constituído, dando lastro à execução, for o fato de que o contribuinte foi lá, efetuou uma compensação, mas de uma tal maneira que acabou não sendo homologada pela administração fiscal, está no cerne da rigidez da CDA a legitimidade da não homologação, que significa, em outras palavras, a legitimidade da compensação. Outro cenário é quando a execução fiscal ela se lastreia num crédito constituído sob outras condições, e que não envolvem uma compensação não homologada, não envolvem um pedido de compensação. Uma inadimplência simples. O contribuinte foi lá, praticou fato gerador, teve lançamento de tributo, não pagou, e aquilo culminou com o ajuizamento de uma execução fiscal. E aí, no âmbito das discussões em embargos, o contribuinte suscita, ele pleiteia não pagar o crédito porque ele, porventura, tem um certo indébito a receber. Então, é um outro cenário, absolutamente distinto. Então, percebam, nesse primeiro cenário, a compensação ela é fundamento de validade da CDA. Ela é um fundamento suscitado no âmbito... Ela é um argumento suscitado no âmbito dos embargos. Agora, no segundo, ela não é fundamento. Ela não é argumento. Ela é procedimento cuja materialização se pleiteia naquela ocasião. E aí, será que isso pode ser suscitado nos embargos de execução? O artigo 16, parágrafo 3º, quando diz que não será admitida reconvenção nem compensação, o que ele referencia? Será que todos esses dois cenários ilustrados estão contemplados no parágrafo 3º ou não? Será que tem uma particularidade em algum desses cenários que exige deferência? Essa é a polêmica instalada e é essa polêmica sobre a qual a jurisprudência se debruça. Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula onde nós estamos abordando um tema do momento, que é a possibilidade de embargos de execução, nos embargos de execução, a gente discutir matéria de compensação. A Tatiana Junger já trouxe para vocês uma visão geral do dispositivo, o artigo 16, parágrafo 3º da Lei 6.830, que traz ali uma vedação de se abordar compensação e embargos. E ela já discutiu com vocês quais são as hipóteses de compensação, o que é compensação, como extinção do crédito tributário e tal. Agora, a minha função, na verdade, é trazer para vocês os debates jurisprudenciais acerca desse tema. Veja, num primeiro momento, essa questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça e o ministro Luiz Fux veio a ser o relator desse caso, julgado em repetitivo. Vejam aí, tema 294, bem antigo. O que aconteceu ali? O Fux estava avaliando uma situação onde já havia lei de compensação. Vejam que a Lei 6.830, que traz lá o artigo 16, parágrafo 3º, é uma lei de 1980, ok? A compensação não existia, não tinha sido regulamentada quando veio a lume essa disposição. As compensações vieram depois, na década de 90, Lei 8383, e depois a gente teve também a Lei 9430. Então, duas leis que trouxeram hipóteses de compensação no âmbito federal. Inclusive, essa matéria ela tem que ser regulada por cada ente. Geralmente, os estados e municípios não prevêem a compensação, tá? Pelo meu conhecimento atual, que nós temos hoje a compensação tributária só no âmbito federal. Aliás, se souberem algo relativamente a estados e municípios, tragam a legislação para a gente, que é sempre útil. Bem, agora, tinha surgido a Lei 8383 de 91,
o que facultou ao contribuinte fazer a compensação. Lembra que no direito tributário, compensação não é igual ao direito civil, portanto, pelo fato de eu ter um crédito com o ente, eu não posso sair fazendo encontro de contas, eu preciso de uma legislação que me autorize. Essa lei existe no âmbito federal e autorizou um dado contribuinte a poder fazer esse encontro de contas. O que ocorreu? Ele fez a compensação e surgiu uma execução fiscal. Essa compensação, ela não chegou a ser ainda analisada. Vejam, você realiza a compensação, um procedimento que é o contribuinte que faz, né, no âmbito federal funciona dessa forma, você faz isso por meio de uma declaração de compensação e você sujeita esta declaração à revisão, à homologação da autoridade fiscal. Então, o contribuinte tinha feito a compensação, estava lá alegremente aguardando a vida e veio a execução fiscal. E aí ele alegou em embargos à execução que havia uma compensação, que ainda não tinha nem sequer sido analisada. Agora veja, se a compensação, como vocês viram com a Tati, ela é uma forma de extinção do crédito tributário, não teria cabimento você fazer o quê? Ajuizar a execução fiscal, porque falta ao crédito tributário liquidez e certeza, a priori ele teria sido extinto. Lembra que essa compensação, ela gera uma extinção do crédito sob condição resolutiva de não homologação. Então, se não homologou, opa, não extinguiu. Se homologou, extinguiu. E essa homologação a gente sabe que ela pode ser tácita ou expressa, né? E pode ser total, parcial também. Então, pois bem, a situação que veio para o fluxo foi essa. A criatura tinha feito a compensação, foi executada, a compensação ainda não tinha sido analisada. E é exatamente isso que ele coloca. Veja, ele é claro que esse dispositivo restou superado com o advento da Lei 8383, momento a partir do qual passou a ser admissível no âmbito dos embargos de execução a alegação de extinção parcial ou total do crédito em razão de compensação já efetuada, encartada em crédito líquido e certo apurado pelo próprio contribuinte, como só ser resultante da declaração de constitucionalidade da exação, sem prejuízo do exercício pela Fazenda do seu poder dever de analisar essa compensação, que é a tal homologação. Esse ponto agora do segundo parágrafo é bem relevante. A alegação de extinção da execução fiscal ou da necessidade de dedução de valores pela compensação total ou parcial, respectivamente, impõe que esta já tenha sido efetuada à época do ajuizamento do executivo fiscal. Então, veja a compreensão de fluxo. A criatura fez a compensação, veio a execução. A execução não poderia ter vindo. Por quê? Porque foi feita a compensação. A priori, houve uma extinção. Então, o ajuizamento tem que ser sempre posterior dentro do racional dele. E veja, por quê? Porque houve um atingimento da liquidez e certeza do título executivo. Ele não seria a priori nem certo nem líquido. A priori teria ocorrido uma extinção, tá? O que se dessume da aplicação conjunta do artigo 170, com 16, parágrafo 3º. Perfeito? Então, vejam que essa foi a visão do STJ num primeiro momento sobre esse assunto. O que aconteceu, gente? Bom, vocês já viram que compensação pode ser de várias formas. Eu posso compensar no processo, eu posso alegar compensação nos embargos, eu posso já ter feito a compensação e estar nessa situação aqui do contribuinte, já fiz a compensação, veio a execução, ainda ninguém analisou nada, portanto não poderia ter vindo a execução. Eu posso ter uma terceira posição. Qual é? É exatamente a situação onde eu fiz a compensação, fiz o meu encontro de contas lá na minha PRD-Comp, a fiscalização analisou, não homologou. Compensação esta que eu já realizei, ela apenas não foi homologada, em sede de embargos. Será que a vedação alcança essa situação? Vejam o que acontece hoje. Nós temos vários tribunais, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, dentre outros tribunais regionais federais, têm proferido decisões no sentido de que não é possível você discutir não homologação de compensação em sede de embargos de execução, tá? E isso chegou no STJ. E esse é o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês. Essa é apenas um exemplo, tá, de uma decisão recentíssima, vejam aí, de março de 2021, sobre a questão da inviabilidade de se discutir não homologação de compensação em embargos. Eu gostaria que vocês tivessem muita atenção nessa decisão. Vejam o que ele coloca lá. O entendimento adotado pela Corte de Origem, TRF, destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos termos do artigo 16, parágrafo 3º, indeferida a compensação na esfera administrativa, não é possível homologar compensação
pleiteada em sede de embargos de execução. Conforme o entendimento dessa Corte, é que a alegação de compensação no âmbito dos embargos restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme entendimento adotado no recurso especial, aquele que a gente viu do Fux. Veja, ele está dizendo que é entendimento da Corte de que você não pode falar de não homologação de compensação. Esse assunto foi julgado no resto que a gente acabou de falar, do STJ, do Fux? Não. A situação fática é completamente diferente. Essa situação nunca foi julgada pela Corte. Então você começa a entender a relevância de você estudar um precedente, de você entender as decisões judiciais. Veja que a segunda turma está invocando o precedente do Fux como se ele tivesse analisado uma situação de não homologação, além da hipótese que ele analisou efetivamente de você ter efetuado a compensação, ela ainda não ter sido analisada pela autoridade administrativa e ter sido ajuizada uma execução fiscal. Essa foi a situação que o Fux analisou. E essa foi a situação que o Fux falou. Olha, não tem cabimento invocar o óbice do parágrafo 3º, nesse caso concreto. Por quê? Porque o crédito foi extinto pela compensação. Tá? É claro, pessoal, que aqui vocês podem dizer, mas, Micaela, se houve uma não homologação, significa que aquela condição resolutiva, né, acabou se implementando. Ou seja, não houve a extinção do crédito, porque a compensação não foi homologada. Eu concordo com você. Acontece que a ação de embargos ela é uma ação desconstitutiva, tal como uma ação anulatória. Qual a razão de você vedar a possibilidade de discussão de uma compensação que você já realizou em sede de embargos? Essa é uma situação completamente diferente de você vir aqui e dizer, bom, a Fazenda está me cobrando R$100, eu tenho R$50 de crédito à Fazenda que eu paguei um DARF a mais. Olha só, Fazenda, o negócio é o seguinte, eu não te devo 100, eu te devo 50, vou te pagar 100. Eu não posso sair compensando no meio de embargos de execução. Agora, quando você tem uma não homologação de compensação, a sua alternativa, meu amigo, é judicializar para você fazer valer o indébito tributário ou crédito escritural que você tinha para extinguir o seu crédito tributário cobrado. Porque, vejam, a discussão da compensação, ela não é em cima do crédito tributário que está sendo cobrado. Ninguém nega que ele é devido. A grande questão é, você fez uma compensação, então você acabou pagando aquele crédito tributário com o indébito que você tinha ou com crédito escritural, no caso, por exemplo, de PIS/COFINS não cumulativo. Tá? Então, veja, você precisa, na verdade, na discussão de compensação, demonstrar o teu indébito, demonstrar o teu crédito escritural, porque ele sendo validado, acabou o crédito tributário. Tá? Então, existe uma prejudicialidade clara nesse tipo de discussão em relação à execução fiscal. Se eu demonstro amanhã que, de fato, aquele indébito existiu ou aquele crédito escritural existiu de um modo suficiente, pronto e devido para extinguir esse crédito tributário, acabou a execução fiscal. Né? Então, veja que isso é bastante interessante porque eles fizeram uma ilação, usaram o raciocínio do Fux em um julgado com uma situação fática completamente distinta e estão dizendo que esse é o posicionamento da Corte. Não é o posicionamento da Corte. Lembra, STJ em matéria de direito tributário, o posicionamento da primeira sessão. Lembra que a primeira e a segunda turma compõem a primeira sessão. Essa matéria de não homologação de TECOMP não foi julgada nem pela primeira sessão, nem pela primeira e segunda turma. Agora está sendo julgada pela segunda turma e a segunda turma está utilizando como base um entendimento que não analisou isso. Olha que legal. Né? Então, a conclusão ela está sendo errada ou certa, muitos entendem que ela estaria sendo certa, no meu sentido ela está errada, e com base no entendimento que está sendo desvirtuado. Veja a segunda conclusão que ele coloca aqui. O entendimento aqui adotado não está a afastar a análise do Poder Judiciário, o ato administrativo que indeferiu a compensação pleiteada pelo contribuinte. Contudo, é certo que os embargos de execução não são a via adequada para a perquirição de tais questões, as quais devem ser ventiladas em meio judicial próprio. Eis que a execução fiscal deve caminhar para frente, não sendo lícito ao juiz, por força desse dispositivo, homologar compensação e embargos de execução quando o pleito foi administrativamente negado pelo fisco. Veja, a execução ela olha para frente desde que, obviamente, o crédito esteja vigente. Se eu demonstrar que a decisão administrativa de não homologação ela está equivocada, a execução fiscal fenece por si só. Tá? E se o meio de você desconstituir o título executivo extrajudicial, que compõe a execução e que é chamado de CDA, certidão de dívida ativa,
os embargos à execução, a via mais adequada para essa demonstração seria os embargos à execução. Esse é o nosso sentir. Contudo, essa não é o entendimento que está se desenhando, seja no TRF, seja no STJ, na segunda turma. Isso ainda não foi objeto de julgamento pela primeira sessão, atente-se esse fato. Bom, o que importa? Trouxe para vocês outros casos também julgados pela segunda sessão, vocês podem ver aí em março, em abril, pela segunda turma, perdão, no mesmo sentido daquela decisão que trouxe a vocês. Tá? Eles colocam como pacífico, como eu expus aos senhores, o entendimento na corte que não é na primeira sessão que foi julgado, não tem nada a ver com a homologação de decômpito, isso é importante ficar claro, tá? E o que ocorre hoje? Se você me perguntar, Micaela, posso discutir compensação em embargos? Não faça isso. Não faça isso. Porque você já tem que se preocupar com a discussão do teu indébito, com a discussão do teu crédito escritural. Você tem que se preocupar com isso, né? Então, se você atrair para você uma discussão ainda de questão processual, se havia adequado ou não, você vai estar atraindo um ônus desnecessário. Portanto, hoje, se você tiver que discutir não homologação de compensação, a sua via é ação anulatória. Micaela, como é que vai ser isso? Você pode ajuizar a ação anulatória num primeiro momento, assim que você recebeu a decisão de não homologação da compensação, naquele período de 30 dias da cobrança amigável, você ajuiza a ação anulatória, ela vai para uma vara federal, se você está na capital, né, que você tem a divisão entre vara federal e vara de execução fiscal, ela vai para uma vara federal, ficará lá, você já pode oferecer uma garantia, inclusive, para que não haja qualquer problema de regularidade fiscal, descrição em CADIM. Essa garantia vai ficar bonitinha com a ação anulatória, vê a execução fiscal, você migra a garantia para a execução fiscal. Se você tiver algum elemento a mais para discutir em relação à execução fiscal, você pode opor embargos à execução e você vai ter, por exemplo, encargo legal. Você pode querer discutir o encargo legal que está sendo cobrado na execução fiscal. Então, você pode apresentar o embargo à execução só para discutir o encargo legal. E aí você vai ter ação anulatória aqui numa vara federal, você vai ter execução fiscal numa vara de execução fiscal e você vai ter embargos à execução discutindo encargo legal, por exemplo, que é o DL 1025, conexa, na verdade, é uma ação conexa à ação de execução fiscal tramitando no mesmo juízo. Você pode ter esse desenho. Agora, você pode ter outro. Digamos que você tenha, por exemplo, decidido oferecer uma garantia antecipada em sede de um pedido, seja de tutela de evidência, seja cautelar, seja de tutela de urgência com efeito antecedente, ofereceu. E aí, nesse caso, esta ação, esta tutela, já tem que ser ajuizada na vara de execuções fiscais, porque ela vai servir para antecipar a garantia da execução. Virá a execução fiscal, essa garantia será migrada para a execução fiscal, e aí você vai fazer o quê? Ajuizar a ação anulatória que vai correr conexa à execução fiscal para você discutir efetivamente esse título, tá? Eu posso ter ação anulatória, posso ter embargos? Até pode, se você quiser, por exemplo, dividir. O embargos fica com encargo legal, a ação anulatória fica com o restante, você poderia desenhar isso, tá? Eu, particularmente, ajuizaria a ação anulatória para discutir tudo e distribuiria por dependência a execução fiscal. Esse é o melhor meio para que não se discuta que você não poderia fazer dessa forma, porque tem um artigo 16, parágrafo 3º, etc. e tal. Já existe uma perspectiva de mudança desse cenário, tá? A OAB, ela elaborou esse projeto de lei, que é o 2243, agora em 2021, e isso está para ser analisado no Congresso Nacional com o objetivo de alterar a redação desse parágrafo 3º, excluindo a menção à palavra compensação. Então, a palavra compensação sairia do parágrafo 3º, com isso seria factível discutir compensação em sede de embargos à execução. Então, vamos aguardar esse PL para ver se efetivamente essa questão se soluciona. Agora, enquanto não existe essa solução legislativa, não arrisque, porque o cenário está indo numa direção, no meu sentir, a técnica, no meu sentir, está indo num cenário diferenciado daquilo que era o objetivo do legislador ao colocar essa disposição no parágrafo 3º, contudo, é o cenário que existe. Então, a gente tem que saber avaliar aquilo que a gente concorda ou não com aquilo que é prático que a gente tem que fazer. Então, no caso concreto hoje, minha orientação é não use embargos à execução para discutir compensação, porque senão você vai atrair para você um ônus de discussão de forma que é desnecessário, o seu foco tem que ser no mérito para ganhar e para conseguir fazer com que a sua compensação seja homologada judicialmente. Tá certo, pessoal? Essas eram as considerações que eu queria trazer para os senhores acerca de compensação, agradecendo profundamente pela audiência. Um beijo grande e até a próxima.